Primeiro gostaria de agradecer a todos Primero me gustaría agradecerles a todos por terem dispensado o tempo deles por haber puesto este tiempo para estar aqui conosco. para poder estar aquí con nosotros. Sei que vocês não me conhecem, a grande maioria, Sé que la gran mayoría de ustedes no me conoce, mas vocês conhecem aquele que é o Senhor da minha vida e da vida de vocês. pero ustedes sí conocen a quien es el Señor de mi vida y de su vida. Temos o mesmo Espírito, Tenemos el mismo espíritu, nós temos a única fonte de informação que é a palavra de Deus. tenemos la única fuente de información que es la palabra de Dios. Então é certo que nesta noite Así que esto es cierto, que en esta noche temos a unidade de Espírito. tenemos unidad de espíritu. O mesmo Espírito que está aqui no meu coração El mismo espíritu que está aquí en mi corazón habita em todos vocês. habita en todos ustedes. E a palavra de Deus Y la palabra de Dios foi a revelação plena do Espírito Santo. fue la revelación plena del Espíritu Santo. Homens inspirados pelo Espírito. Hombres inspirados por el Espíritu. Então aí não tem espaço, distância, país, língua. Así que aquí no hay espacio, distancia, no hay país, no hay idioma. Há um só Deus, Hay un solo Dios, um só Espírito un solo Espíritu e um só Senhor. y un solo Señor. E é com esse coração que quero compartilhar com vocês. Y es con ese corazón que quiero compartir con ustedes. Não estou com o coração de querer ensinar coisa alguma. No estoy con un corazón de quererles enseñar algo. Apenas estou compartilhando Simplemente estoy compartiéndoles minhas próprias preocupações. mis propias preocupaciones. Preocupações com a minha vida eterna. Las preocupaciones que tengo con mi propia vida eterna. Gostaria de começar lendo com vocês Hebreus capítulo 6. Me gustaría comenzar que pudiéramos leer Hebreos capítulo 6. Sabemos que esse capítulo 6, em especial, versículo 1 e 2, Sabemos que este capítulo, el 6, especialmente el versículo 1 y 2, é uma continuação daquilo que Paulo es una continuación de lo que Pablo havia dito no capítulo 5 había dicho en el capítulo 5 sobre a necessidade de sobre la atendermos, necesidad de atendermos o tempo decorrido e sermos mestres na fé, dos fundamentos da fé. de ser maestros del fundamento de la fe. Mas o capítulo 6, versículo 1 e 2, El capítulo 6, versículo 1 y 2, ele vai dizer quais são esses fundamentos. va a decir cuáles son estos fundamentos. Tem um pouco de paciência comigo, Tengan un poquito de paciencia, por favor, porque parece que o que estou começando a falar não tem a ver com o tema central. porque parece que lo que yo voy a empezar a decir no tiene que ver con el tema central, puede parecer, Mas tem tudo a ver. pero tiene todo que ver. Em el final vocês compreenderão. Al final van a comprender. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Portanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obra muerta y de la fe en Dios, y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Me parece que nós temos uma facilidade Me parece que tenemos una facilidad de aplicar nas nossas congregações de aplicar en nuestras congregaciones os primeiros fundamentos da fé. los primeros fundamentos de la fe. Mas os três últimos, Pero los tres últimos, que são imposição de mãos, que son la imposición de manos, ressurreição dos mortos la resurrección de los muertos e juízo eterno, y el juicio eterno, se formos comparar com a frequência com que falamos dos primeiros fundamentos, si comparásemos la frecuencia con la que hablamos de los primeros fundamentos, incluindo aí a própria catequese, incluyendo ahí la propia catequesis, falamos pouco desses fundamentos da fé. hablamos poco de estos fundamentos de la fe. E o que nós estamos vivendo hoje Y lo que estamos viviendo hoy
tem a ver em especial com os dois últimos fundamentos, tiene que ver especialmente con los últimos dos fundamentos, que é a ressurreição de mortos que es la resurrección de muertos e juízo eterno. y el juicio eterno. Não tem muita lógica No tiene mucha lógica para a própria fé para nuestra propia fe falarmos da vinda de Jesus que hablemos de la venida de Jesús para irmãos que não são fundamentados no tocante à ressurreição dos mortos e juízo eterno. a hermanos que no están bien fundamentados respecto a la resurrección de los muertos y del juicio eterno. A vinda de Jesus para esses irmãos La venida de Jesús o el regreso de Jesús para esos hermanos não tem o mesmo significado e nem importância no tiene el mismo significado ni tampoco la misma importancia para o irmão fundamentado nesses dois fundamentos. para el hermano que sí está fundamentado en estos dos fundamentos. Podemos fazer uma pergunta: Podemos hacer una pregunta. existe um fundamento mais importante que o outro? ¿Existe un fundamento que sea más importante que otro? Se vai construir uma casa, qual fundamento é menos importante? Si uno construye una casa, vamos a construir una casa, ¿hay algún fundamento que sea más importante que otro? Porque se for menos importante, nem deveria tê-lo. Porque si uno es menos importante que otro, ni siquiera debería tenerse. E no tocante aos fundamentos da fé, Y respecto a los fundamentos de la fe, todos os fundamentos têm igual importância. todos los fundamentos tienen igual importancia. Quando você pensa em ressurreição dos mortos, Cuando uno piensa en resurrección de muertos, você pensa numa vinda de Jesus para todos aqueles que morreram antes dele aparecer nos céus. uno piensa en... Quando nós pensamos na ressurreição dos mortos, Sí, cuando pensamos en la resurrección de los muertos, nos leva a entender que isso acontece para um cristão, o seu julgamento, a sua vida eterna acontecerá quando ele morrer antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. sí, que eso va a suceder para un cristiano, va a suceder el juicio antes de Jesús venir, Porque ele já morreu fisicamente. porque él ya murió físicamente. Então, as pessoas vivem essa vida hoje como se Então, não houvesse uma vida eterna. Viven la vida hoy como si no hubiese una vida eterna, É algo muito longe, que es algo que está muy lejos, mas é muito mais próximo para aqueles que compreendem que pero está haverá uma ressurreição dos mortos. mucho más cerca para aquellos que piensan que sí habrá resurrección de muertos, Porque é pela ressurreição dos mortos que os homens prestarão conta de suas vidas. porque es a través de la resurrección de muertos que nosotros, los hombres, van a rendir cuentas de su vida. Se não houvesse ressurreição dos mortos, nossa fé era vã. Si no hubiera resurrección de muertos, nuestra fe sería vana. Por isso eu repito, Por eso yo repito, quanto falamos de ressurreição dos mortos? ¿cuánto hablamos de resurrección de muertos? Quem pensa em ressurreição dos mortos, pensa em prestação de contas. Quien piensa en resurrección de muertos, piensa también en rendir cuentas. E vamos agora para o último fundamento da fé, que é juízo eterno. Veamos ahora el último fundamento de la fe, que es el juicio eterno. Juízo eterno é o fim de todas as coisas. El juicio eterno es el fin de todas las cosas. Não é apenas a prestação de contas, No es solo una rendición de cuentas, mas é o fim de tudo. sino que es el fin de todo. A decisão final, para onde cada um irá. Es la decisión final que dice para dónde cada uno va a ir. Então, como nós podemos ter no nosso coração, como cristãos, Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener en nuestro corazón como cristianos desejo e temor da vinda de Jesus, un deseo y temor de la venida de Jesús, se não pensamos em ressurreição de mortos nem juízo eterno? si no pensamos en la resurrección de los muertos y en el juicio eterno? Eu ouso a dizer Yo oso decir que os sinais da vinda de Jesus que las señales de la venida de Jesús não têm muita importância para aqueles que não compreendem bem esses dois fundamentos da fé. no tienen mucha importancia para aquellos que no comprenden bien estos dos fundamentos de la fe.
Porque para eles a vida não tem esse sentido de peso de glória eterna ou de condenação eterna. Porque la vida para ellos no tiene un peso de condenación o de condenación eterna o de vida eterna. Salvação, vida eterna, salvação eterna. Então, parece que Hebreus 6 não tem muito a ver com a vinda de Jesus. Entonces pareciera que Hebreos 6 no tuviera mucho que ver con la venida de Jesús. Mas os fundamentos da fé têm tudo a ver com a vinda de Jesus. Pero los fundamentos de la fe tienen todo que ver con la venida de Jesús. É com base nisto que eu quero começar lendo Mateus, que tem a ver com o fim dos tempos. Y es basándonos en esto que yo quisiera seguir leyendo y compartir de Mateos 24. Inclusive, quero animar vocês, meus irmãos. Incluso yo quisiera animar los hermanos. Vamos conversar um pouco mais sobre esses dois últimos fundamentos da fé. Conversemos un poquito más sobre estos dos fundamentos de la fe. Inclui aí os nossos filhos, Incluyan ahí a nuestros hijos, porque nós que temos uma idade um pouco mais avançada, porque nosotros que tenemos una edad un poco más avanzada, no início de nossa fé ouvimos mais sobre esse tema. al inicio de nuestra fe nosotros escuchamos mucho más sobre este tema. Então há dentro de nós uma estrutura que nos compele a enxergar a vinda de Jesus. Entonces dentro de nosotros hay una estructura que nos lleva a mirar la venida de Jesús Com um santo temor. con un temor santo. Os mais jovens Los más jóvenes, temo que já não tem mais isso dentro de si. temo que ellos ya no tengan esto dentro de su corazón. E isso é base da fé. Y esto es la base de la fe. Se não cremos nisso, seremos as mais miseráveis de todas as Si nosotros no criaturas. creemos en la venida de Jesús, seremos las criaturas más miserables de la tierra. A fé é vã. La fe sería vana. Mateus capítulo 24, Mateos 24, 12. 12. Dentro as advertências de Jesus, Dentro de las advertencias que Jesús da, ele fala sobre a multiplicação da maldade ou da iniquidade. Él habla de la multiplicación de la maldad o de la iniquidad. Eu gosto de fazer um paralelo entre as nossas vidas atuais e quando nós éramos jovens. A mí me gusta hacer un paralelo entre las vidas que hoy tenemos y cuando éramos jóvenes. Isso nos leva a entender um pouco, de forma prática, o tanto que a iniquidade tem aumentado. Porque eso nos ayuda a ver cuánto ha aumentado la maldad. Quando eu era um jovem de 12 anos, Cuando yo tenía 12 años, há 39 anos atrás, hace 39 años, eu, na minha cidade, conheci apenas um homossexual. en mi ciudad solo conocía a un homosexual. Não é porque a minha cidade era predominantemente de discípulos. Y no era porque mi ciudad era predominantemente de discípulos, É porque a sociedade tinha menos iniquidade. sino porque la sociedad tenía mucho menos iniquidad, mucho menos maldad. Esta palavra maldade Esta palabra maldad é anomia, vocês sabem no grego. es en griego anomía. Anomia é falta de lei. Anomía significa falta de ley, Mas não é apenas não seguir a lei civis, pero no es solamente el que uno no siga una ley civil, mas também as leis morais sino que también las leyes morales e as leis espirituais. y las leyes espirituales. É falta de lei de forma ampla. Es una falta de ley de forma amplia. Então, quando nós pensamos em iniquidade, Entonces, cuando pensamos en iniquidad, nós temos que entender qual é a estratégia que o inimigo de nossas almas tem produzido o avanço da iniquidade. tenemos que entender la estrategia con que el enemigo ha usado para hacer este avance de la iniquidad. Porque isso está se cumprindo. Porque eso es lo que se está cumpliendo. Na minha cidade hoje, En mi ciudad hoy
São incontáveis o número de homossexuais visíveis. Son incontables el número de homosexuales visibles. As famílias já não têm mais o valor que tinha no passado. Las familias ya no tienen más el valor que tenían en el pasado. Eu estou pensando apenas um item da iniquidade. Yo solo estoy tomando un solo ítem en relación a la iniquidad, Para que possamos entender o tamanho do avanço da iniquidade. para que así podamos entender el tamaño del avance que ha tenido la maldad. Então é muito importante entendermos qual é a estratégia do diabo para isso acontecer. Por eso es que es tan importante que podamos entender cuál es la estrategia que el enemigo usa para que esto suceda, para que avance la maldad. Gostaria de ler 1 João capítulo 5, Me gustaría leer Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 e 19. versículo 18 y 19. A estes o maligno não lhe toca. A estos el maligno no le toca. Mas o versículo 19 é muito especial, Pero el versículo 19 es muy especial, porque diz: sabemos que somos de Deus porque dice, sabemos que somos de Dios e que o mundo inteiro jaz no maligno. y que el mundo entero yace o está bajo el maligno. Então há uma separação clara entre ser de Deus Entonces e o aquí vemos una mundo. separación. Hay una separación clara entre ser de Dios E o y el mundo. mundo. E esse mundo jaz no maligno. Y este mundo está bajo el maligno. Aquele aumento de iniquidade é fruto de um mundo que jaz no maligno. Ese aumento de la iniquidad es fruto de que el mundo está bajo el maligno. Porque se o mundo não estivesse debaixo de Satanás, não haveria o aumento de iniquidade. Porque si el mundo no estuviera bajo el maligno, no habría un aumento de la iniquidad. Então, ler Mateus 24:12, sem entender a fonte geradora da iniquidade, é muito pouco. Entonces, si leemos Mateo 24, pero sin entender la fuente de dónde viene la iniquidad, Nós não teremos a visão completa no vamos a tener la visión completa e nós não nos separaremos deste mundo. y nosotros no nos vamos a separar de este mundo. Eu queria então falar um pouco sobre esse mundo que jaz no maligno. A mí me gustaría hablar un poco sobre esto que dice que el mundo está bajo el maligno. Esta palavra mundo, Esta palabra mundo ela é manifestada na Bíblia em 3 aspectos. en la Biblia se manifiesta en 3 aspectos diferentes, la palabra mundo. Cosmos, que é o universo, criação, criado por Deus. Una de ellas es cosmos, creación, el mundo creado por Dios. Também a raça humana, a obra-prima de Deus, os homens, os seres humanos. También esta palabra mundo está expresada como la humanidad, como la obra maestra de Dios. E também a palavra mundo na Bíblia se expressa como sistema político. Y también la palabra mundo en la Biblia se expresa como sistema político. Cultural. Sistema político, sistema cultural. E religioso. Y sistema religioso. E esse tripé, que é a política, cultura e religião, jaz no maligno. Y este trípode, que es la cultura, la religión y la política, están bajo el maligno.
Então, se há aumento de iniquidade, é porque essas três coisas estão completamente vendidas nas mãos de Satanás. Entonces, si hay un aumento de la iniquidad en el mundo, es porque estas tres cosas están vendidas a las manos de Satanás. É mais fácil a gente ver a política envolvida com Satanás. Es mucho más fácil que podamos percibir a la política involucrada con Satanás. Mas a cultura nos parece um pouco mais difícil. Pero cuando miramos a la cultura nos parece un poco más difícil ver esto, Porque Satanás não tem pressa. porque Satanás no tiene prisa. Do ponto de vista cultural, ele foi ao longo da vida Respecto a la cultura, él fue avanzando a lo largo de la vida, desconstruindo Deus, fue desconstruyendo lo que era Dios, desconstruindo os princípios de Deus, desconstruyendo los principios de Dios, sem pressa. sin prisa. Numa cultura como a que nós vivemos na América do Sul, em especial no Brasil, En una cultura como la que vivimos acá en América del Sur, especialmente en Brasil, Satanás foi despindo as mulheres aos poucos. Satanás fue despindo. As mulheres aos poucos, Sí, desnudando. ¿Qué es despindo? desnudando. Desnudando. Ajá, obrigada. Satanás fue desnudando a las mujeres de a poco, De a pouco. A ponto de não se preocupar mais com a quantidade de roupa que a mulher usa. al punto de ni siquiera preocuparse ya con la cantidad de ropa que una mujer usa. Concupiscências dos olhos. ¿Con? A concupiscência dos olhos. Concupiscencia. Como la Dos olhos. concupiscencia de los ojos. A cultura, a política e a religião está nas mãos do diabo. La cultura, la política y la religión están en las manos del enemigo, del diablo. Um pouco mais sobre a cultura. Les hablo un poquito más sobre la cultura. Ideologia de gênero. La ideología de género, por ejemplo. Como tudo começou? ¿Cómo comenzó todo? Defendendo os direitos da minoria. Defendiendo los derechos de las minorías. As minorias precisam ser respeitadas. Las minorías necesitan ser respetadas. As pessoas precisam deixar de ser intransigente. Las personas tienen que dejar de ser intransigentes. Tem que respeitar a decisão de cada um. Tienen que respetar la decisión de cada persona. Não foi de ilícito, não foi de pronto dizendo assim, todo mundo tem que acreditar nisso. No fue de un momento para otro, no fue así rápido que dijeron tienen que creer en esto todos ya. Começou desconstruindo valores na sociedade. Comenzó desconstruyendo valores en la sociedad primero. Fazendo as pessoas se acharem más por não concordarem com aquilo. Haciendo que las personas se sintieran malas por no estar de acuerdo con eso. Então, ao final, se não ficar de acordo com a ideologia de gênero, você também não está certo socialmente. Entonces, si uno no está de acuerdo con la ideología de género, por ejemplo, hoy en día, uno queda fuera uno se siente mal de no estar de acuerdo. Não está de acordo. Vamos voltar a pensar na iniquidade. Volvamos a pensar en la iniquidad. Eu usei o texto de 1 João para poder nos mostrar as estratégias que o diabo usa. Yo usé el texto de 1 de Juan para poder mostrarles las estrategias que el enemigo usa. Porque o foco nosso é entender quem vai ficar de fora. Porque nuestro enfoque es poder entender quién va a quedarse fuera. Então, agora eu queria pegar um aspecto do que esta estratégia do diabo produz na consciência humana. Así que me gustaría tomar una parte de la estrategia que usa el enemigo en la conciencia humana.
esse ponto que vou ressaltar aqui daria para a gente conversar tempo muito longo. Sí, el tema que vamos a ver ahora daría para hablar muchísimo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação Pues el propósito de este mandamiento, dice en español, en portugués Listo. dice amonestación, es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida, como se habla fingida. Fingida. Bueno, o objetivo do apóstolo ao escrever isto é para manter El objetivo que tenía el apóstol para escribir esto era mantener uma consciência pura, uma fé não fingida. Era para mantener una conciencia pura y una fe no fingida. Vamos lá. Primeiro ele fala de um coração puro. Primero él habla de un corazón puro, o un corazón limpio. Fala de algo dentro de nós. Habla de algo dentro de nosotros. Toca no nosso íntimo. Toca en nuestro íntimo, nas coisas que nós preservamos dentro de nós. Las cosas que nosotros nos guardamos dentro de nosotros. Que aos olhos dos homens não se veem. Que a los ojos de los hombres no se ve. Não tem a ver com as nossas aparências. No tiene que ver con la apariencia. É coração puro. Corazón puro. E ele fala uma boa consciência. Y él dice también una buena conciencia. E uma fé sem hipocrisia. Y una fe sin hipocresía o no fingida. Uma fé que você vive ou busca viver aquilo que você fala. Una fe que busca vivir lo que uno habla. É o resgate dos modelos vivos. Es rescatar los modelos vivos. Homens e mulheres comprometidos em praticar aquilo que acreditam. Es que hombres y mujeres se comprometan a vivir aquello que ellos creen. Dentro da nossa estrutura de sociedade, dentro de nuestra estructura de sociedad, estamos acostumados a ouvir, mas não estamos acostumados a conferir a vida das pessoas. Estamos acostumbrados a oír, pero no estamos acostumbrados a revisar o a mirar chequear la vida de las personas. Não para julgá-las. No para juzgarlas. Mas para ver se o fruto é bom. Sino para ver si el fruto es bueno. A maior dificuldade de Deus na história da igreja. La mayor dificultad de Dios en la historia de la iglesia. Não foi restaurar ou resgatar bons pregadores. No fue restaurar buenos predicadores. Mas tem sido até hoje resgatar modelos. Sino que hasta hoy ha sido el poder rescatar buenos modelos. Homens que, como Paulo, tenham coragem de dizer: sejam meus imitadores, assim também como sou de Cristo. Hombres que tienen la valentía de poder decir: sean mis imitadores, así como yo imito a Cristo. Por isso eu iniciei dizendo a vocês. Por eso comencé diciéndoles. Estou compartilhando aquilo que me produz temores. Que estoy compartiéndoles aquello que a mí me produce temor. Porque eu não quero ensinar a muitos e ficar de fora. Porque yo no quisiera enseñarle a muchos y quedarme fuera. Quero voltar nesse versículo de Timóteo. Volvamos a este versículo de Timoteo. Falar um pouco da consciência. Hablemos un poquito de la conciencia. Nós lemos o versículo 5. Agora vamos ler o versículo 19. Ahora leamos el versículo 19.
Lê para a gente, Cláudio, por favor. Sí, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aqueles que rejeitaram a boa consciência naufragaram na fé. Aquellos que rechazaron la buena conciencia naufragaron en la fe. Interessante como a consciência pode manter ou pode fazer alguém desviar da fé. Es interesante poder ver cómo la buena conciencia puede hacer que uno pueda mantener la fe o naufragar en la fe. E qual o valor que a gente dá para a consciência? ¿Y cuál es el valor que le damos a la conciencia, a tener buena conciencia? A consciência só é palpada pelo Espírito Santo. La conciencia solo puede ser tocada, palpada por el Espíritu Santo. E a consciência é produzida pelos pensamentos. Y la conciencia es producida por los pensamientos. Se os nossos pensamentos são maus, Si nuestros pensamientos son malos, a nossa consciência também será má. nuestra conciencia también estará mala. A nossa consciência é a única possibilidade do Espírito Santo nos convencer de pecado. La única posibilidad que tiene el Espíritu Santo de convencernos de pecado es en la conciencia, A boa consciência. la buena conciencia. Sem boa consciência não há convencimento de pecado. Sin buena conciencia no hay convicción de pecado. Eu vou explicar melhor isso. Voy a explicar mejor esto. Eu gosto de usar, quando eu comecei a meditar nessa verdade, há uns 3, 4 anos atrás, Hace 3 o 4 años, cuando comencé a meditar en esta verdad, Deus me deu um exemplo, uma figura de linguagem. Dios me dio como una figura de lenguaje, del idioma, Balão. un Aqueles globo, de festa. Como? esos que se usan en las fiestas, globo. Globo, yeah. Quando você vê, mira, quando você vê um globo, um balão no estado original, Cuando uno ve un globo en el estado original, alguém pega esse globo e vai soprá-lo, si alguien toma ese globo, comienza a soplarlo, porque quer enchê-lo, não? porque quiere llenarlo, E vai enchendo, y lo llena, até o ponto de quase estourar. hasta el punto de casi reventarlo. Encher o balão Llenar ese globo é a mesma coisa de você corromper a sua consciência. es exactamente lo mismo que tú corrompes tu conciencia. La Num misma dado imagen. momento você se arrepende, quer jogar fora as coisas ruins. En algún momento tú te arrepientes y quieres sacar de tu mente las cosas malas Solta o ar. y sueltas el aire. Como fica o estado desse balão em repouso? ¿Cómo queda el estado en reposo de ese globo Comparado ao seu estado original? comparado como estaba en el original? Não é a mesma coisa. No es lo mismo, no queda igual. É isso que Satanás tem feito com a raça humana. Y eso es lo que Satanás ha hecho con la raza humana. Tensiona os ímpios ao extremo. ¿Perdón? Tensiona, enche Tensiona. Sí. os ímpios ao extremo. Tensiona a los impíos al extremo. E os cristãos estão no meio dessa sociedade. Y los cristianos están en medio de esa sociedad. Vendo esse tensionamento. Viendo esa tensión. E como cristão, ele não se permite encher de tantas maldades. Como cristiano no se permite llenar de tanta maldad. Mas, infelizmente, Pero desafortunadamente, a sua consciência não tem mais o estado original. su conciencia ya no tiene el mismo estado original. A sua consciência não é mais agora limitada ao tamanho da Bíblia. Ya su conciencia no está limitada al tamaño de la Biblia. Pouco pergunta se o que a minha consciência me acusa é aquilo que a Bíblia acusa.
Poco se pregunta esa persona si lo que su conciencia le acusa, si lo que a conciencia acusa es É o mesmo que a Bíblia acusa? lo mismo que la Biblia acusa. Ya Ou no se hacen aquilo que a esta minha... pregunta. Se fazer outra pergunta, se aquilo que eu permito viver dentro da minha consciência, Deus me permitiria à luz da palavra? Tampoco se preguntan si aquello que yo me permito vivir en mi mente, en mi conciencia, Dios me permitiría vivirlo a la luz de la palabra. Faço uma pergunta. Hágase una pregunta. A minha consciência tem o tamanho da Bíblia? ¿Mi conciencia tiene el tamaño de la Biblia? Ou ela já foi inflada pela corrupção deste século? ¿O mi conciencia ya fue inflada, ensanchada por la concupiscencia de este siglo? Deformada, Carlos, deformada. 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 Bueno, Mm. porque por aumentar a anomia, a iniquidade, Porque por el aumento de la anomía, de la iniquidad, o amor de muitos esfriará. el amor de muchos se va a enfriar. É isso que Jesus diz em Mateus 24:12. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 24:12. Quanto mais aumenta a iniquidade, Mientras más aumenta la iniquidad, la mais a maldad, possibilidade da frieza da fé. más aumenta la posibilidad de que la fe se enfríe. Eu estou tentando mostrar aos meus irmãos Yo les estoy intentando mostrar a ustedes, mis hermanos, qual é o processo do aumento desta iniquidade. cuál es el proceso del aumento de esta iniquidad. Porque se nós não tivermos isso de forma clara, Porque si nosotros no entendemos esto de forma clara, nossos balizadores não serão bíblicos. lo que nos valida no va a ser bíblico. Vai ser aquilo que esse mundo diz. Va a ser aquello que este mundo dice. Por isso eu quero voltar a fazer aquela pergunta: quem ficará de fora? Por eso a mí me gustaría volver a hacer esa pregunta. ¿Quién se quedará fuera? Não é aquilo que a sociedade diz que é certo, que tem garantia de salvação. No es lo que la sociedad dice que está bien, aquello que tiene garantía de salvación. É aquilo que Deus diz que é certo, que me garante salvação. Es aquello que Dios dice que está correcto, que me garantiza la salvación. Quem vai ficar de fora? ¿Quién va a quedarse fuera? Aqueles que a palavra de Deus listou que iriam ficar de fora. Aquellos que la palabra de Dios, aquellos que a palavra de Deus, Listou que vai ficar de fora. aquellos No, que la palabra de Dios tiene en su lista que van a quedarse fuera. Esse é um apelo para a sã consciência. Esto es un llamado a la sana conciencia, A consciência pura. a una conciencia pura, Não aquilo que esse mundo diz que é suportável. no a lo que el mundo dice que es soportable o tolerable. Jesus disse que haveria o aumento da iniquidade. Dios dijo que había un aumento de la iniquidad. Quanto seria esse aumento? ¿Cuánto sería ese aumento? Aquilo que tirou você do estado original. Aquello que te sacó del estado original. Já é um aumento. Ya es un aumento, Deixou de ser no seu estado original. porque dejó de estar en el estado original. A nossa consciência original Nuestra conciencia original é aquela que cabe na palavra de Deus. es aquella que cabe en la palabra de Dios. Nem mais 1 milímetro, Ni un milímetro más, nem 1 milímetro mais. ni un milímetro más. O reino de Deus, ele é radical. El reino de Dios es radical. Ele separa aqueles que são daqueles que não são. Él separa los que son con los que no son. Ele separa aqueles que amam daqueles que não amam. Él separa a aquellos que aman de los que no aman. E aqueles que não amam ficarão de fora. Y aquellos que no aman se quedarán fuera. Eu queria então ler, eu sei que a lista é muito maior, mas quero ler apenas 2 listas.
Yo sé que la lista es mucho más grande, pero me gustaría leer solo 2 listas. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 e versículo 9 10. y 10. Lê para nós, por favor, Clau. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Clau, você poderia ir lendo devagarzinho, pode ser? Pode. ¿No Vamos sabéis pensar, que né? los injustos no heredarán el reino de Dios? Hizo a primeira. Esta palavra injusto foi dita num contexto. Esta palabra en el contexto, Essa palavra injusto foi dita num contexto. esa palabra injusto fue dicha en un contexto, No contexto de alguém que não quer sofrer a injustiça de algo que sofreu do seu próprio irmão em Cristo. de una injusticia que no quería sufrir, pero que sufrió de un hermano en Cristo. Não. Ele disse Não? que... Não. O contexto era alguém que não queria sofrer a injustiça de alguém. Sí, el contexto era de alguien que no quería sufrir la injusticia que otro le hacía, De um irmão em Cristo, inclusive. de un hermano en Cristo. Nós não podemos usar a casa de Deus, Nosotros no podemos usar la casa de Dios, o erro dos meus irmãos contra mim, los errores que mis hermanos cometen contra mí, para produzir injustiça do meu próprio coração contra eles. para producir injusticia de mi propio corazón hacia ellos. Porque o reino de Deus não é um sindicato, Porque el reino de Dios no es un sindicato, onde eu tenho um monte de direitos. donde yo tengo un montón de derechos. A casa de Deus, o reino de Deus, é um lugar de homens e mulheres que obedecem a Deus. La casa de Dios, el reino de Dios, es un lugar donde hombres y mujeres obedecen a Dios. Não é um lugar de defender meus direitos. No es lugar para defender mis derechos. E o contexto era de irmãos que queriam levar, inclusive outros, os seus próprios irmãos para julgamento humano, porque não queria suportar o dano. Y el contexto que habla esta palabra era de hermanos que incluso querían llevar a otros a un juicio civil, humano, porque no querían sufrir el daño. Às vezes, a gente esquece A veces nos olvidamos que na casa de Deus vamos sofrer injustiças. que en la casa de Dios vamos a sufrir injusticia. E nós temos que perdoar, Y nosotros necesitamos perdonar. não exigir nada de troca, No exigir nada a cambio, porque os injustos não vão para o céu. porque los injustos no van al cielo. Amém. Amén. Vamos continuar, por favor, Cláudio. Continuemos. No erréis, ni los fornicarios, Nem os fornicários, nem os impuros. ni los impuros, Fornicário e impuro fornicario e impuro. é alguém impuro. Es alguien impuro. Não é um pecado visível, No es un pecado visible, mas é um pecado invisível, sino que es invisible, construído numa consciência que está agravada de iniquidade. construido en una conciencia que está agravada, grave, Cheia de pecado. iniquidade, de pecado, de Llena de iniquidade. iniquidad. Por isso, é impuro. Por eso es que es impuro. Vamos pensar um pouco nessa impureza. Pensemos un poco en esta impureza. Quando nós éramos jovens, Cuando éramos jóvenes, o acesso às questões impuras do mundo era muito difíceis. el acceso que había a las cosas impuras era muy difícil. Hoje está na palma da mão. Hoy la tenemos en la palma de la mano. E quando nós temos uma consciência que não cabe na Bíblia, Y cuando nosotros tenemos una conciencia que no cabe en la Biblia, não teríamos problema de olhar qualquer coisa na internet
no tendríamos problema de mirar cualquier cosa en el internet, porque a nossa consciência já não nos acusa. porque nuestra conciencia no nos acusa. O Espírito Santo já não fala conosco. El Espíritu Santo ya no habla con nosotros. E eu fico mais impressionado ainda, Y yo me quedo muy impresionado, porque muitos nem param para pensar que, ao fazer isso, vão para o inferno. porque algunos ni siquiera paran para pensar que al estar haciendo eso, ver esas cosas en internet, As van al pessoas infierno. têm, Por eso as pessoas têm o mundo em suas mãos, las personas tienen el mundo ahora en sus manos, porque esse mundo jaz no maligno. porque este mundo Jaz no yace en maligno. el maligno. E esses irmãos não param para pensar que eles estão de acordo com aquilo que está nas mãos de Satanás. Y esos hermanos no paran para pensar que aquello que están haciendo está en las manos del maligno, Mas vão ficar de fora. pero van a quedarse fuera. Os impuros vão ficar fora. Los impuros van a quedarse fuera. Eles não herdarão o reino dos céus. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Que Deus resgate o santo temor da igreja, Que Dios pueda rescatar el santo temor de la iglesia, para que a igreja rejeite toda a impureza. para que la iglesia pueda rechazar toda impureza, As impurezas feitas no anonimato, las impurezas hechas en el anonimato, dentro dos quartos, onde Dentro os de olhos los dos homens não dormitorios. alcançam. donde los ojos de los hombres no alcanzan a ver, Mas os olhos do nosso Pai está por lá. pero los ojos de nuestro papá sí están ahí. Pensar em céu, Pensar en el cielo, sem pensar naqueles que poderão ficar de fora, sin pensar en aquellos que podrían quedarse fuera, não é justo, no es justo, não é certo. no está bien. Porque o céu é para aqueles que verdadeiramente farão a vontade do Pai. Porque el cielo es para aquellos que verdaderamente hicieron la voluntad del papá. Então os injustos não vão para o céu, Por eso es que los injustos no van al cielo, os impuros tampouco. los impuros tampoco. Vamos continuar? Continuemos. Ni los idólatras. Nem os idólatras. Quando nós lemos essa palavra idólatras, já pensamos Quando nos lemos- católicos romanos, Cuando leemos esta palabra idólatras, ya se nos viene a la mente los católicos romanos, porque na nossa mente idolatria é igual àquelas esculturas de imagem. porque en nuestra mente la idolatría está relacionada a esas esculturas y esas imágenes, É muito mais profundo que isso. pero es mucho más profundo que eso. Qualquer coisa que fique entre Deus e eu Cualquier cosa que se ponga entre Dios y yo pode se tornar uma idolatria. puede volverse una idolatría. Quantos maridos idolatram suas esposas? ¿Cuántos maridos, por ejemplo, idolatran a sus esposas? Quantas esposas idolatram seus maridos? ¿O cuántas esposas idolatran a sus maridos? Às vezes eu faço algumas perguntas. Yo algunas veces hago preguntas. Se o seu marido desviasse da fé, Si su marido se desviara de la fe, o seu amor a Jesus seria suficiente para se manter em pé? ¿su amor por Jesús sería suficiente para mantenerlo en pie? Porque essa é uma forma prática de aplicarmos Lucas 14. Porque esa es una forma práctica de aplicar Lucas 14. Se nós não amarmos mais a Jesus do que nossos entes queridos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Nosotros no podemos amar a nuestros seres queridos más que Jesús. E Y no quando a podemos gente ser discípulos de Jesús. não podemos. E quando eu proponho pensar em algo prático, Cuando yo me propongo pensar en algo práctico, é para que a gente não viva enganado. es para que no vivamos engañados. Quantos pais idolatram seus filhos? ¿Cuántos padres, por ejemplo, idolatran a sus hijos? Eu sei que todos os pais querem que seus filhos herdem a vida eterna.
Yo sé que todos los papás quieren que sus hijos hereden la vida eterna, Mas quantos pais desviam da fé porque seus filhos fracassaram? pero ¿cuántos padres hay que se desvían de la fe porque sus hijos fracasaron? Estão relacionando a vida eterna deles ao sucesso dos filhos. Relacionan la vida eterna de ellos con el éxito de sus hijos. Que Deus nos ajude a não idolatrar nossos entes queridos. Que Dios nos pueda ayudar a no idolatrar a nuestros seres queridos. Amém. Próximo da lista. Ni los adúlteros, Nem os adúlteros. Irmãos, essa expressão adúlteros, ela deve ser lida. Esta Pode falar. expresión, hermanos, adúlteros, tiene que ser leída o no puede ser leída. À luz do Tiene que Sermão ser. do Monte. Tem que ser lida. Tiene que ser leída a la luz del Sermón del Monte. Ouvistes o que foi dito? Vieron que fue dicho, Não adulterarás. no adulterarás. Eu, porém, vos digo, Pero yo les digo, aquele que olhar para uma mulher com os olhos impuros, já Aquele adulterou que com mira. ela. aquel que mira a una mujer con ojos impuros ya adulteró en su corazón. Esse é um apelo à nossa consciência cristã. Este es un llamado a nuestras conciencias cristianas. Eu tenho 31 anos de casado. Yo tengo Meu 31 años de corpo casado. pertence à minha esposa. Mi cuerpo pertenece a mi esposa. E eu quero morrer tendo essa fidelidade física. Yo quiero morirme teniendo esta fidelidad física. Mas o chamado é mais profundo do que isso. Pero el llamado es mucho más profundo que eso. É o chamado do eu, porém, vos digo. Es el llamado que dice, pero yo les digo. Jesus que disse isso a nós. Es Jesús quien nos dice eso. E agora Paulo fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Y aquí Pablo dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Como é sutil, irmãos. ¿Cómo esto es sutil, hermanos? Um homem ou uma mulher casado Un hombre o una mujer casados pode ser tentado a pensar assim: eu de fato nunca adulterei fisicamente contra meu cônjuge. puede ser tentado a pensar, a decir, yo nunca he adulterado físicamente en contra de mi cónyuge. Mas o filtro do Espírito Santo não é esse. Pero el filtro del Espíritu Santo no es ese. É muito mais profundo que isso. Es mucho más profundo que eso. Está falando dos nossos olhos, Porque habla de nuestros ojos, dos desejos de nosso coração. de los deseos de nuestro corazón. O reino de Deus trata conosco por dentro. El reino de Dios nos trata a nosotros por dentro. A religião trata por fora. La religión trata por fuera. E Deus quer que nosso corpo Y Dios quiere que nuestro cuerpo seja templo do Espírito Santo. sea templo del Espíritu Santo. E esse templo não pode ter impureza. Y ese templo no puede tener impureza, E também não pode ter desejos adúlteros. ni tampoco puede tener deseos adúlteros, Porque estes ficarão de fora. porque esos se quedarán fuera. Próximo da lista. Ni los afeminados, Nem os... Como diz em espanhol? Afeminados. Ujú. Irmãos, o que dizer dessa sociedade atual? Hermanos, ¿qué decir de esta sociedad actual? É uma sociedade unissex. Es una sociedad unisex, Não há sexo definido. no hay sexo definido. Mas o meu problema não é a sociedade. Pero mi problema no es con la sociedad, É o tanto que o comportamento desta sociedade mexeu com a consciência dos cristãos. sino cuánto el comportamiento de esta sociedad
mexeu. Influenciou. ¿Cuánto? Influenciar. Influenció el comportamiento nuestro. Obrigada, amiga. Não é dentro da igreja não é afeminado exagerado. Dentro de la iglesia no hay el afeminado exagerado, Vestido com roupas femininas. vestido con ropas femeninas. Porque, como eu disse, do ponto de vista cultural, o diabo também não tem pressa. Porque como yo dije, el diablo no tiene prisa en cuanto al punto de vista cultural. Tem levado agora os homens a achar que a beleza estética é normal. Ha llevado a los hombres a pensar que la belleza estética es normal. Hoje a indústria da beleza Hoy la industria de la belleza dá muita atenção aos homens, da mucha atención a los hombres, porque os homens são consumidores desta indústria da beleza. porque los hombres ya son consumidores de esta industria de la belleza. Nosso Deus criou macho e fêmea. Nuestro Dios creó macho y hembra, Isso é muito definido. y esto está muy definido. É honroso para a mulher e é desonroso para o homem. Es honroso para la mujer y deshonroso para el hombre. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, que tem coisas que para homem é desonroso. Eso es lo que dice Pablo en Corintios, que hay cosas que para el hombre le es deshonroso E para a mulher é honroso. y para la mujer es honroso. Nós não podemos aceitar na vida da igreja Nosotros no podemos aceptar en la vida de la iglesia efeminado sem alertar, un afeminado que no esté alertado o advertido, porque esses ficarão de fora. porque esos se quedarán fuera. A lataria, a aparência do homem, La apariencia del hombre, em todos os seus aspectos, en todos sus aspectos, é diferente da aparência de uma mulher. es diferente de la apariencia de una mujer. Por isso que eu achei tão bonito o alemão de barba. Por eso a mí me gustó mucho ver a la alemana Fernando con barba. O nome disso é testosterona, El nombre de eso es testosterona. o hormônio predominantemente masculino. Es la hormona que predomina en los hombres. Explica que es porque me conoce desde chico, no porque era afeminado. Entonces... Isso mesmo, alemão. Irmãos, eu sei que falar destas coisas Yo sé que el hablar de estas cosas está ficando cada vez menos comum e frequente. cada vez es menos común y frecuente hablar de ellas. Meu problema, então, não é o mundo. Mi problema entonces no es con el mundo, É o tanto do mundo que tem na igreja. sino cuánto del mundo está en la iglesia. Os efeminados vão ficar de fora. Los afeminados van a quedarse fuera. Eles não herdarão o reino dos céus. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Amém. Próximo da lista. Ni los que se echan con varones. Fico até com vergonha de predicar, de falar isso com vocês, porque tem muitas senhoras. Me da hasta vergüenza hablar de esto delante de ustedes porque hay muchas damas aquí. Mas a minha alma é tomada de indignação. Pero mi alma se llena de indignación. Porque o diabo está fazendo a sociedade se acostumar com esse pecado. Porque el diablo ha hecho que la sociedad se acostumbre con este pecado. Cada vez as famílias estão sendo mais condescendentes à prática deste pecado. Las familias están cada vez más siendo condescendientes con la práctica de este pecado. Nosso problema não são os pecadores. Nuestro problema no son los pecadores.
mas é esta maneira tão fofinha que se trata do pecado dos pecadores. sino de esta manera tan suavecita que se trata el pecado de los pecadores. Tan Deus liviana. continua amando em Cristo Jesus os pecadores, Dios continúa amando a los pecadores en Cristo Jesús, mas continua odiando, abominando o pecado deles. pero Él continúa abominando el pecado de ellos. Mas vocês percebem o tanto que Satanás tem feito os nossos olhos acostumar ver um homem com outro homem? Pero ustedes se dan cuenta cuánto Satanás ha hecho que uno se acostumbre a que nuestros ojos vean a un hombre con otro hombre, Sem nos causar indignação com a obra criacional? sin que nos cause indignación con la obra de la creación. Há uma certa acomodação na nossa consciência. Hay un cierto sentido de acomodo en nuestra conciencia. Como poderemos denunciar esse pecado se na nossa consciência acomodamos? ¿Cómo vamos a poder denunciar este pecado si en nuestra conciencia acomodamos las cosas? Eles ficarão de fora. Ellos se quedarán fuera. Eles não entrarão no céu. Ellos no entrarán al cielo. A igreja tem que ser baluarte da verdade. La iglesia necesita ser baluarte de la verdad, Aquela que defende a verdade, la que defiende la verdad, que propaga a verdade. que propaga la verdad. Jesus não usava meias palavras. Jesús no usaba palabras, medias palabras. Ele chamava pecado de pecado. Él decía al pecado, pecado. Precisamos resgatar essa fé simples, Necesitamos rescatar esa fe simple, essa fé autêntica, esa fe auténtica, de chamar pecado de pecado. de llamar al pecado, pecado. Porque aqueles que se deitam com o homem ficarão de fora. Porque aquellos que se acuestan con hombres, hombres que se acuestan con hombres, quedarán fuera. Próximo da lista. Próximo de la lista. Ni los ladrones. Imaginemos como estamos vivendo nesse tempo, Imaginémonos cómo estamos viviendo en este tiempo, rodeados de administradores públicos envolvidos em corrupções, rodeados de administradores públicos que están involucrados con la corrupción. todo dia a imprensa fala de um desvio de dinheiro. Todos los días se habla que en alguna empresa se desvió dinero. A sociedade vai acostumando a números estratosféricos. Y la sociedad se va acostumbrando a escuchar estos números estratosféricos. Como a consciência de um cidadão vai pensar em roubo uma caneta? ¿Cómo va a caber en la conciencia de un ciudadano que robarse un lápiz va a ser un robo? Não consegue imaginar isso como algo mal? Ya no logra ver esto como algo malo, Porque Satanás inflou a consciência do mundo. porque Satanás infló la conciencia del mundo Com todo tipo de anomia. con todo tipo de anomía. Então as coisas pequenas já não são mais filtradas. Y ya las cosas pequeñas no son filtradas. Qual a diferença entre quem rouba milhões e de quem rouba uma caneta? ¿Cuál es la diferencia hoy de quien roba millones y quien roba un lápiz? Apenas a consequência dos tribunais. Solo está en la consecuencia de los tribunales, Porque no céu não entra ladrão. porque en el cielo no entra un ladrón. Não importa o tamanho do roubo. No importa el tamaño del robo. Esses dias eu estava pensando sobre os profissionais, En estos días yo estaba pensando en los profesionales, os discípulos cristãos. los discípulos cristianos que son profesionales. Um patrão contrata ele para trabalhar 6 horas por dia. Un patrón lo contrata para trabajar 6 horas por día. Será que a consciência dele o acusa dizendo que ele está roubando quando no horário do trabalho ele fica usando as redes sociais para se comunicar e não trabalhar?
¿Será que ese discípulo es afectado en su conciencia? La conciencia le avisa que él está robando cuando en el trabajo, en el horario de trabajo, se pone a mirar redes sociales, WhatsApp u otra cosa. Porque os ladrões ficarão de fora. Porque los ladrones se quedarán fuera. O seu patrão não pagaria para ele se soubesse que ele estaria naquele horário de trabalho fazendo outras coisas. Su jefe no le pagaría si él supiera que usted está haciendo en su horario de trabajo otras cosas. Precisamos resgatar uma consciência bíblica. Necesitamos rescatar nuestra conciencia bíblica, Porque os ladrões não herdarão o reino dos céus. porque los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Estou dando exemplos simples, Estoy dando ejemplos muy simples, mas que infelizmente pero que infelizmente é a prática de muitos discípulos. es la práctica de muchos discípulos hoy. Temos que denunciar isso, Tenemos que denunciar esto, porque Jesus vai vir buscar uma igreja santa, porque Jesús viene a buscar a una iglesia santa, gloriosa, gloriosa, sem mancha, sin mancha, sem ruga ou pecado. sin arruga ni pecado. Amém. O que mais? No temáis esa lista. Voltemos para a lista. Volvamos a la lista. Los Avaros. Avarentos, como se habla em espanhol? Avaros. Abarros. Que bueno. O Deus desse século é o dinheiro. El Dios de este siglo es el dinero. É uma das manipulações que ele faz com os homens. Es una de las manipulaciones que él hace con los hombres. Precisamos resgatar a fé, Necesitamos rescatar la fe, onde produz fonte de alegria que produce fuente de alegría. por termos uma vida simples. El que tengamos una vida simple. O contentamento que Paulo ensinou, El contentamiento que Pablo enseñó, tendo o que comer e o que vestir, estejais, pois, contente. que nosotros necesitamos estar contentos cuando tengamos que comer y que vestir. Paulo chama isso de grande fonte de lucro. Pablo dice a esto que eso es una fuente grande de ganancia, Que é a piedade com contentamento. que es la piedad con contentamiento. Uma fé revestida de piedade e contentamento. Es una fe revestida de piedad y de gozo. O cristão precisa redescobrir El cristiano necesita redescubrir que todas as coisas que ele fizer nesta vida, que todas las cosas que él hace en esta vida, que o fim é o cemitério, el fin de él es el cementerio não tem valor eterno, y no tiene valor eterno. é inútil. Son inútiles. Nós não levaremos riquezas terrenais para o céu. Nosotros no nos vamos a llevar riquezas terrenales al cielo. E o nosso amado Jesus Y nuestro amado Jesús nos ensinou nos enseñó que ele nos daria o que comer e o que vestir. que Él nos iba a dar qué comer y qué vestir. E isso é grande fonte de lucro. Y eso es una gran fuente de ganancia. Ter prazer enquanto Deus nos deu o que comer e o que vestir. Tengamos placer cuando tengamos qué comer y qué vestir. Irmãos, nós temos recebido muito mais do que comida e vestimenta de nosso Deus. Nosotros hemos recibido de nuestro Dios muchísimo más que vestimenta y comida. Então, para que a avareza? Entonces, ¿por qué ser avaros? Querer mais, ¿Quieres más? mais. Más. E normalmente o avarento não gosta nem de repartir. Y usualmente el que es avaro ni siquiera le gusta compartir.
Porque isso também é desvio. porque eso también es un desvío. Manda aos ricos deste mundo não colocar o coração deles na incerteza da riqueza, Manda a no colocar en la riqueza, no colocar la confianza en la incerteza de las riquezas, mas sejam prontos em repartir. sino que estemos listos para poder ser generosos y compartir. É fácil você saber quando um rico não é avarento. Es fácil saber cuando un rico no es avaro. Ele é extremamente generoso em repartir. Esa persona es extremadamente generosa en compartir, en dar. A pior das avarezas La peor de las avaricias é daqueles que pouco têm, es de aquellos que tienen poco, mas gostaria de ter muito. pero les gustaría tener mucho. E passam a ter uma vida medíocre Y comienzan a tener una vida mediocre, para guardar muito e guardar muito. porque quieren guardar mucho y guardar mucho. Que Deus nos livre desse pecado na vida da igreja, Que Dios libre a la iglesia de ese pecado, porque os avarentos ficarão de fora. porque los avaros se quedarán fuera. Quanto tempo faz que a gente não fala para os avarentos que eles não vão para o céu? ¿Hace cuánto que no le hablamos a los avaros que ellos no van al cielo? Próximo da lista, bêbados. Como dizem em espanhol? Borracho. Os borrachos não herdarão o reino dos céus. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. E nesse ponto eu me preocupo um pouco, En este punto yo me preocupo un poco, porque Deus nos deu a graça de compreendermos o uso da liberdade. porque el Señor nos dio la gracia de comprender el uso de nuestra libertad. Mas precisamos manter essa graça na prática do uso da liberdade. Pero necesitamos mantener esta gracia en la práctica del uso de la libertad, Porque os bêbados não herdarão o reino dos céus. porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Quanto bebo? ¿Cuánto yo tomo? Com qual frequência? ¿Con cuánta frecuencia? Consigo ficar sem? ¿Puedo lograr no tomar E não fico alterado emocionalmente? y no me altero emocionalmente? Porque eu só sei que eu não sou escravo de algo. Porque yo solo sé que no soy esclavo de algo Quando eu fico sem e não me altera em nada. cuando no hago eso y no me altero. Queria voltar um pouco na idolatria, por exemplo. Quisiera volver un poquito a la idolatría, por ejemplo. Muitos podem estar idolatrando as redes sociais. Muchos pueden estar idolatrando las redes sociales. O dia que cai a internet, a vida acabou para ele. Cuando se cae el internet, la vida se les acaba. Não há vida sem internet. No hay vida sin internet. Coitado de Paulo se vivesse hoje então. Pobrecito Pablo sería si viviera hoy en día. Divulgou o reino de Deus pela terra sem internet. Divulgó el reino de Dios por toda la tierra sin internet. Não pode nos faltar Deus. Lo que no nos puede faltar es Dios. Mas podemos ficar sem internet e sem bebida alcoólica. Pero podemos vivir sin internet y sin bebidas alcohólicas. Porque para nós, Deus é tudo. Porque para nosotros Dios lo es todo. Amém. Amén. Próximo da lista, Maldicientes. maldizentes. Maldizente. Longe do meu irmão, aprendemos há muitos anos isso com os nossos irmãos Marcos e Mário. Con nuestros hermanos Marcos y Mario hace mucho tiempo esto. Longe dos nossos irmãos, só falamos o bem. Cuando estamos lejos de los hermanos, solo hablamos bien de ellos. Os maldizentes não vão para o céu. Los maldicientes no van para el cielo. Como é a nossa consciência no tocante a maldizer ao irmão? ¿Cómo está nuestra conciencia respecto al maldecir a nuestros hermanos, hablar mal de ellos? Será que quando maldizemos, temos consciência de pecado?
¿Será que cuando maldecimos, hablamos mal, tenemos conciencia de pecado? Que se eu viver nessa prática de pecado, eu vou ficar de fora? Porque si yo vivo en esta práctica de pecado, voy a quedarme fuera. Se eu não me arrependo dessa prática, eu vou ficar de fora? Si yo no me arrepiento de esta práctica, me voy a quedar afuera. Precisamos resgatar esse nível de temor a Deus. Necesitamos rescatar este nivel de temor a Dios. Sem uma consciência pura e santa, nesse temor nós não teremos. Sin una conciencia pura y santa, no tendremos este temor. Os maldizentes ficarão de fora. Los maldicientes se quedarán fuera. Paulo repete aqui, nem os roubadores, que é o próximo da lista aí. El próximo de la lista, que aquí Pablo lo repite, dice los robadores, estafadores, Ladrão e roubadores, ladrón y estafador, numa mesma lista. en la misma lista. Acho que Paulo tinha muita preocupação com as nossas atitudes de roubo. Creo que Pablo tenía mucha preocupación con nuestras actitudes de robar. Quem sabe os homens estão roubando o tempo deles de Deus também, entregando o seu tempo para este século, em vez de entregar seu tempo a Deus. ¿Quién sabe si Dios también está mirando que nosotros estamos robándole tiempo de Él y entregándoselo a las cosas del mundo? Quero fazer uma consideração entre parênteses. Me gustaría hacer una consideración entre paréntesis. Sempre dizemos que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Siempre decimos que nosotros buscamos el reino de Dios en primer lugar, porque isso é a característica de um discípulo. porque esa es una característica de un discípulo. Vamos dividir o dia em 3. Separemos nuestro día en 3. 8 horas dormimos, 8 horas dormimos, 8 horas trabalhamos. 8 horas trabajamos. Será que dedicamos 8 horas de nosso dia ao reino de Deus? ¿Será que dedicamos 8 horas de nuestro día al reino de Dios? Mas quando um discípulo está cansado fisicamente, de quem é a culpa? Pero cuando un discípulo está cansado, ¿de quién es la culpa? Ah, a obra está muito intensa, muito trabalho, muito discípulo. La obra está muy intensa, hay mucho trabajo, hay muchos discípulos. Aí liga pro pastor. Ahí llama al pastor, Estou precisando de descansar um pouco. necesito descansar un poco, Preciso que você me alivie um pouco, tirar um pouco de discípulo, porque está muito complicado para mim. necesito que me alivie un poco, sáqueme un poco de discípulos porque estoy un poco complicado. Engraçado que ele não quer dormir menos, né? Es muy gracioso que él no quiere dormir menos, Trabalhar menos e ganhar menos. trabajar menos y ganar menos, Mas buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. pero buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Eu espero que vocês não estejam me achando muito radical. Yo espero que ustedes no me estén encontrando que hablo de una manera muy radical. Que não seja a nossa primeira e última vez. Ojalá no sea nuestra primera y última vez. Porém, eu não consigo ter uma fé fora desses parâmetros bíblicos. Pero yo no logro tener una fe que no sea, que esté fuera de estos parámetros bíblicos. Que Deus nos ajude a não roubar o tempo que pertence a Deus. Que Dios nos ayude a no robarle el tiempo que le pertenece a Dios. Bendito é o Senhor. Bendito es el Señor. Vamos para Apocalipse, Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 10. Leamos a partir del versículo 10. Por favor, Clau. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Exatamente o que Jesus disse em Mateus 24. Exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24.
Se o tempo está próximo e nós observamos que a iniquidade aumentou, Si el tiempo está cerca y nosotros ya percibimos que la iniquidad aumentó, la maldade, né? Iniquidade é maldade, né? la iniquidad, la maldad, Então nós não podemos fechar as palavras dessa profecia, entonces no podemos cerrar, sellar las palabras de esta profecía, porque o tempo está próximo. porque el tiempo está cerca. E quanto mais próximo está o tempo, Y mientras más cerca está el tiempo, mais temos que falar dessas coisas. más necesitamos hablar de estas cosas. Versículo 11. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. A justiça e a santidade como um processo crescente. La justicia y la santidad es como un proceso que va creciendo. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora. Porque la No justicia camino, el no camino camino del camino justo. del justo es como la aurora. Vai El cerebro brilhando está mais e explicando. mais, Va brillando cada día más até ser dia perfeito. hasta que el día esté perfecto. A igreja de Deus tem que ter espaço para o fraco, para o débil, La iglesia del Señor tiene que tener espacio para el débil, para el débil, mas não pode ter espaço para aqueles que querem viver da prática do pecado. pero no puede haber espacio para aquellos que quieren vivir practicando en la práctica del pecado. Porque o processo da santificação e da justiça é contínuo e aumenta cada vez mais. Porque el proceso de justicia y de santificación es creciente y aumenta cada día más. A prática da injustiça é para o injusto. La práctica de la injusticia es para el injusto. A prática da imundícia é para o imundo. La práctica de la inmundicia es para el inmundo. Agora, para um justo e para um santo, não cabe isso. Pero para un justo y para un santo esto no cabe. Versículo 12. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Segundo o quê? Se a sua obra. Según sea su obra. Então, cada um de nós iremos prestar conta daquilo que fazemos. Entonces cada uno de nosotros daremos cuenta de aquello que estamos haciendo. A igreja precisa ter o temor resgatado. La iglesia necesita tener el temor rescatado. Porque haverá prestação de contas do homem com Deus. Porque habrá una rendición de cuentas del hombre con Dios. Todos irão prestar contas. Todos van a rendir cuentas. Versículo 13. Versículo 13. Yo Vamos soy ler, el alfa. vamos ler o 13 e o 14, por favor. 13 y 14. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluias. Jesus é o alfa e o ômega. Jesús es el alfa y la omega. Ele é o imutável. Él es el que no cambia, É o princípio e o fim. es el principio y el fin. E ele quer que você e eu entremos pelas portas da cidade santa. Y Él quiere que tú y yo entremos por las puertas de la ciudad santa. Ele não quer que a gente fique de fora. Él no quiere que nadie quede fuera. Precisamos então aprender a lavar as nossas vestimentas com o sangue do Cordeiro.
Necesitamos aprender a lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. E essa lista dos que ficam de fora Y esta lista de los que se quedan afuera tem que ser rechaçada de nossa vida tiene que ser rechazada de nuestra vida por completo. por completo, Porque aqueles que praticam estas coisas não entrarão pelas portas da cidade santa. porque aquellos que practican estas cosas no entrarán por las puertas de la ciudad santa. E é nesse contexto que, mais uma vez, vai falar da lista dos que ficarão de fora. Y en este contexto, en Apocalipsis, nuevamente habla de una lista de aquellos que van a quedarse fuera. Eu percebo o amor de Deus Yo percibo que esto es amor de Dios. falando assim, Edmar, você é justo, continue praticando justiça. Hablando así, Edimar, tú eres justo, continúa practicando la justicia. Edmar, você é santo, continue a santificar-se mais ainda. Edimar, tú eres santo, continúa santificándote más todavía, Porque eu quero que você entre pela cidade, porque yo quiero que tú entres por la ciudad, pelas portas. por las puertas. Eu não quero que você fique de fora. No quiero que te quedes afuera. É o amor de Jesus por mim. Esto es el amor de Jesús por mí. É o amor que não quer me ver fora. Es el amor que no quiere verme fuera. Então ele vai dizer quem vai ficar de fora mais uma vez. Y aquí vuelve a decir una vez más, ¿quiénes son los que quedan fuera? É um aviso. Es un aviso. Não faça isso. No hagas esto. Não pratique isso. No practiques esto. Não se acostume com isso. No te acostumbres con eso. Porque quem faz isso fica de fora. Porque quien hace eso se queda fuera. Quanto ao amor de Jesus, não, irmãos? ¿Cuánto amor de Jesús, no, hermano? Vamos ler de novo. Versículo Leamos 15. de nuevo. El 15. Mas los perros estarán fuera. Os Y los cães, hechiceros. vamos parar nos perros. Paremos en los perros. Quantos estão mercadejando a fé? ¿Cuántos están haciendo mercadeo de la fe? Usando as ovelhas, Usando las ovejas, os cães, los perros, eles ficarão de fora. ellos se van a quedar fuera. O dono da igreja não permitirão que eles entrem pelas portas da cidade santa. El dueño no va a permitir que ellos entren por la ciudad santa. El dueño del reino. Porque eles estão usando o rebanho como cães. Porque ellos están usando al rebaño como perros. Eles ficarão de fora. Ellos se van a quedar fuera. A casa de Deus não é lugar de lucro. La casa de Dios no es lugar de ganancia. Os feiticeiros, próximo da lista, El próximo de la lista, los hechiceros. eles ficarão de fora. Se van a quedar fuera los hechiceros. Quantas crendices existem perambulando pelo meio dos cristãos? ¿Cuántas creencias existen ahí deambulando en medio de los cristianos? Deixando de ver Jesus, apenas Jesus, Dejando de ver a Jesús y solo a Jesús. e começam a crer em outras coisas Y comienzan a creer en otras cosas que não é Jesus, que no es Jesús para solucionar o problema de suas vidas. para poder solucionar el problema de sus vidas. Correntes disso, correntes daquilo. La cadena de esto o la pulserita de aquello. 7 sexta-feiras, 3 domingos. 7 viernes, 3 domingos. Eles ficarão de fora. Ellos se van a quedar fuera. Porque só tem um caminho que leva o homem a Deus. Hay solo un camino que me lleva a Dios. É Jesus. Es Jesús. Mais uma vez a palavra impuros. Una vez más dice la palabra impuros. Eles Fornicarios. ficarão de fornicários ou impuros. Eles ficarão de fora. Fornicarios impuros quedarán fuera.
Nunca esta palavra teve tanta importância na história da humanidade. Nunca antes esta palabra tuvo tanta importancia en la historia de la humanidad, Porque hoje existe com muita facilidade porque hoy existe con mucha facilidad uma forma de ser impuro, formas de praticar a impureza. muchas formas de practicar la impureza. Guardemos-nos como igreja, Guardémonos como iglesia, guardemos nossa consciência, guardemos nuestra conciencia, guardemos nosso coração guardemos nuestro corazón de toda forma de impureza. de toda forma de impureza. Olhar, pensamento, Nuestro mirar, nuestro pensamiento, nossos ouvidos, nuestros oídos, guardemos nossos corpos como templos vivos para Deus, guardemos nuestros cuerpos como un templo vivo para Dios, longe de toda impureza. lejos de toda la impureza. Os assassinos, próximo da lista, Próximo de la lista, los homicidas, los asesinos. está falando para aqueles que vão ficar de fora. Está hablando de los que van a quedarse fuera. Podemos até não ter coragem de literalmente matar alguém, Podemos quizás no tener la valentía de literalmente matar a alguien. porém temos que cuidar do nosso coração, Sin embargo, tenemos que cuidar que nuestro corazón porque tenho visto muitos matando outros por dentro. no haya, porque yo he visto mucha gente que mata a otra persona en el corazón, Ignorando-a. ignorando a la persona. Tem um problema com o irmão, Tiene un problema con un hermano não resolve y no lo resuelve e ignora essa pessoa. y ignora a esa persona. Nós podemos matar as pessoas dentro de nós. Podemos matar a las personas dentro de nosotros. Que Deus nos livre disso. Que Dios nos libre de esto. Aprendamos a perdoar as pessoas. Aprendamos a perdonar a las personas. Da mesma forma que Jesus nos perdoou. De la misma manera como Jesús nos perdonó a nosotros. Eu fui perdoado numa cruz. Yo fui perdonado en una cruz. Não porque eu merecesse, No porque yo lo merecía, mas Ele resolveu pero Él quiso hacerlo. que tenhamos isso no nosso coração. Que eso esté en nuestro corazón. Da maneira que Jesus me perdoou, que eu venha perdoar os meus irmãos. De la manera como Jesús me perdonó a mí, yo pueda perdonar a mis hermanos. O perdão restaura os relacionamentos, El perdón restaura las relaciones, restitui as amizades. restituye las amistades. Que Deus nos livre de nos tornar um homicida por dentro. Que Dios nos libre de volvernos homicidas por dentro. Amém. Amén. De novo a palavra idólatras. De nuevo aparece la palabra idólatras. Já conversamos largamente sobre ela em Coríntios. Ya hablamos sobre esto bastante en Corintios. Mas aqui acrescenta uma palavra a mais. Pero aquí agrega una palabra más. Leia, por favor, Cleo. Dice, todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquele que ama e pratica mentira. Todo O aquel pai que da ama y mentira é o practica diabo. mentira. El padre de la mentira es el diablo. Meia verdade é uma mentira. Las medias verdades es una mentira. Quanta dissimulação Cuánta falsedad para não encarar a verdade. para no decir la verdad. Quantas palavras dúbias Cuántas palabras falsas para não fazer o enfrentamento à verdade. para no enfrentar la verdad. Eu acho que não é Dúbias? falsa, é dúbias isso. De Dobles. Palavras dobles. Ujú. Para não fazer o enfrentamento com a verdade. Para no enfrentar la verdad. Ah, não é uma mentira tácita. Ah, bueno, no es una mentira tácita. Mas a pergunta que Deus nos faz é verdade? Pero la pregunta que Dios nos hace es, ¿esto es verdad? Porque se não for verdade, é mentira. Porque si no es verdad, es mentira. E quem mente não vai para o céu.
Y quien miente no va al cielo, Porque o diabo é o pai da mentira. porque el diablo es el padre de la mentira. O nosso irmão mais velho é a verdade. Nuestro hermano mayor es la verdad. Ele é a verdade. Él es la verdad. E nele não há treva nenhuma. Y en él no hay ninguna tiniebla. Mentira e trevas caminham juntas. La mentira y la tiniebla caminan juntas. Que Deus nos livre de usar nossos lábios para mentir. Que Dios nos libre de usar nuestros labios para mentir. Quantas negativas de perguntas são feitas e depois, não era bem assim. Isso é mentira. ¿Cuántas negativas de preguntas hacemos y después nos damos cuenta, era una mentira en realidad? Então nós precisamos resgatar Por eso uma necesitamos consciência rescatar pura. una conciencia pura, E é essa consciência que nos fará ter temor porque esa conciencia nos permitirá tener temor para que nós não pratiquemos nenhum item desta lista. para que nosotros no practiquemos ningún ítem de esta lista, Porque aqueles que praticarem isso ficarão de fora. porque los que practicaren esto quedarán fuera. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, converso com vocês com muito temor no meu coração. converso con ustedes con mucho temor en mi corazón. Eu sou o primeiro da fila Yo soy el primero de la fila que peço ao Espírito Santo para prescrutar meu coração, me sondar, que le pide al Espíritu Santo escudriñar el corazón y sondar el corazón à luz da palavra, a la luz de la palabra, não à luz da consciência social, no a la luz de la conciencia social de la sociedad, porque apenas a palavra tem o poder de me libertar. porque solo la palabra de Dios tiene la capacidad de liberarme, de hacerme libre. Só a palavra de Deus tem o poder de me santificar. Solo la palabra de Dios tiene poder de santificarme, para santificarme. Então eu preciso ser analisado à luz da palavra de Deus. Y por eso es que necesito ser analizado y evaluado a la luz de la palabra de Dios. E eu quero viver no céu junto com vocês. Y yo quiero vivir en el cielo junto contigo. Eu não quero pregar a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Yo no quiero predicarle a muchos y yo mismo ser descalificado. Tudo que falo com vocês, falo com um grande temor dentro do meu coração. Todo lo que les hablo a ustedes hoy, lo hablo con mucho temor dentro de mi corazón. Que Deus tenha misericórdia de minha vida e da vida dos meus irmãos. Que Dios tenga misericordia de mi vida y de la vida de mis hermanos. Para que ouçamos a voz do Senhor no dia que se chama hoje. Para que podamos oír la voz del Señor mientras hay un hoy. E possamos fazer um concerto com Deus. Que podamos hacer un arreglo, poder arreglar las cosas con Dios. Para que Ele possa lavar as nossas vestiduras com o seu sangue. Para que Él pueda lavar nuestras vestiduras con su sangre. Para entrarmos pelas portas na Cidade Santa. Y así poder entrar por las puertas de la ciudad santa. Eu quero encontrar com todos vocês no céu. Yo me quiero encontrar con todos ustedes en el cielo. Nosso amado Jesus veio para que nós não nos perdêssemos. Nuestro amado Jesús vino a la tierra para que nosotros no nos perdiéramos. E não é apenas para conhecer a Ele, mas sim conhecer e continuar conhecendo a Ele. Y no tan solo para conocerlo, sino que conocerlo y continuar conociéndolo. Não apenas para que sejamos salvos, mas para que prossigamos a desenvolver nossa salvação. Y no tan solo para ser salvos, sino que para que sigamos desarrollando nuestra salvación. Eu quero que vocês Desligó seu microfone. Edmar, desligou seu microfone. liguei agora. Eu quero Quero que que vocês saibam que Jesus nos ama. Eu quero que ustedes sepan que Jesús nos ama. Eu sei que todos já ouviram esta frase, Yo sé que ustedes ya han oído esta frase, mas eu quero repetir isso para você. pero yo quiero repetírselos a ustedes hoy. Jesus nos ama Jesús los ama e Ele quer que a gente esteja com Ele na Cidade Santa.
Jesús nos ama y Él quiere que nosotros estemos todos en la ciudad santa. E eu amo vocês também. Yo también los amo E quero estar com vocês na cidade santa. y quiero estar con ustedes en la ciudad santa. Que Deus nos abençoe muito. Que Dios nos bendiga mucho. Que Deus renove as nossas forças. Que Dios renueve nuestras fuerzas. Que Deus renove nossa fé. Que Dios renueve nuestra fe. Que Deus renove nossas esperanças. Que Dios renueve nuestra esperanza. O gozo da salvação. Que Él renueve el gozo de la salvación. Que Deus renove o gozo da salvação. Que el Dios renueve el gozo de la salvación. Tudo que somos é porque fomos salvos em Cristo Jesus. Todo lo que somos es porque fuimos salvos. É a vida de Jesus em nós. Es la vida de Jesucristo en nosotros. É a preciosa vida de Jesus em nós. Es la preciosa vida de Jesús en nosotros. E é por ela que podemos ser salvos. Y es por ella que podemos ser salvos. E é só por ela que nós podemos vencer cada item desta lista. Y es por ella que podemos vencer cada uno de los ítems de esta lista. Um dia, João Batista Un día Juan el Bautista foi incitado a competir com Cristo. fue incitado a competir con Cristo. Chegaram a João contando os feitos de Jesus. Llegaron a Juan contándole los hechos de Jesús. E João Batista teve que tomar uma decisão. Y Juan el Bautista tuvo que tomar una decisión. E ele deu uma resposta Y él dio una respuesta quando incitaram ele a competir com Jesus. cuando le incitaron a él a competir con Jesús. E isso não é uma doutrina, Y esto no es una doctrina, é uma decisão pessoal. es una decisión personal. Convém que Cristo cresça Conviene que Cristo crezca e que diminua eu. y que yo disminuya. Eu quero confessar a vocês que eu tomo essa decisão mais uma vez. Yo quiero decir, contarles que yo tomo esa decisión una vez más. Convém que Cristo cresça Conviene que Cristo crezca e que diminua eu. y que yo disminuya. É a única maneira de eu vencer cada item desta lista. Es la única manera de que yo pueda vencer cada ítem de esta lista. É querer ver meu Jesus crescendo Querer ver a mi Jesús Meu- creciendo e eu diminuindo. y yo disminuyendo. Deus abençoe vocês. Que Dios los bendiga a cada uno. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram. Muchas gracias por el tiempo que ustedes dejaron para escucharme, Para ouvir esse irmão de longe, para oír a este hermano que está lejos, mas muito perto do espírito de vocês. pero que está muy cerca en el espíritu a ustedes. Amém. Bueno, solo, más me gustaría darle vuelta a esta idea. Hace un par de años, conversando con Banjo, y viene a mi memoria esto que estás hablando. Cuán importante es que volvamos nuestra conciencia al tamaño de la palabra. Porque, sin duda, Banjo me hizo este seguimiento. Lo que nosotros creemos, la fe que creemos, determina nuestra conciencia. Y nuestra conciencia Define determina nossa conduta. determina nuestra forma de actuar. Y la reiteración de la forma de actuar forma el carácter. Aleluias. Los hermanos, nunca podemos alejarnos de la fe, de la palabra. Y la fe, estoy hablando de la doctrina que hemos recibido. Aleluias. Judas 3 dice, pero me es importante escribiros acerca de nuestra común salvación, pero les escribo primero que batallen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, hermanos. Aleluias. La fe que está hablando Judas 3 no es cuánto yo creo, sino qué creo. Y la palabra nos está llamando en estos tiempos, hermanos, a cuidar la fe, la doctrina que hemos recibido. Aleluias. Porque eso es lo que va a formar nuestra conciencia, lo que va a determinar para nosotros lo que es bueno, lo que es malo. El ejercicio es simple. Lo que yo creo
llena mi conciencia, forma mi conciencia. Y ahí se establece si algo es bueno o es malo. Si la palabra dice que robar es malo, entonces mi conciencia se acostumbra y entiende que robar es malo y como consecuencia no robo. Pero si yo no tengo este parámetro bien puesto, mi conciencia empieza a quedar difusa. Y entonces ya no actúo de acuerdo a esto, sino a las emociones, a lo que el mundo me puso. Entonces, hermanos, cuán importante es que cuidemos la doctrina que hemos recibido. Cuán importante es que nos mantengamos firmes en aquellas cosas sencillas que hemos recibido. Porque si no, corremos riesgo de desviarnos, hermanos. A mí, el versículo que más leyó de Mateo 24, que a causa de la multiplicación de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, me da terror, hermano. Porque para que algo se enfríe es porque algo estaba caliente. No está hablando de los del mundo que están perdidos, está hablando de la iglesia que se está enfriando y desviando por apartarse de la fe, por apartarse de la doctrina que hemos recibido, hermano. Entonces seamos conscientes y temerosos de esta verdad. Hermano, esto es muy confrontacional. Edimar dijo, espero que no sea la última vez, no creo que vaya a ser la última vez, es la primera que está. Porque, hermano, nos hace bien escuchar la palabra tal cual como está escrita, sin alteraciones, hermanos. Y lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo, está muy alterada. Volvamos a las cosas sencillas que Jesús nos enseñó, que Jesús nos puso, porque van a ser esas cosas sencillas las que van a evaluar el juicio sobre nuestras vidas, hermanos. Así que agradezco mucho, Dimar. Eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha. Yo nunca vi a nadie tropezarse con una montaña. Nunca vi alguém dizer assim, eu caí porque bati numa pedra muito grande. Yo me caí, nunca escuché a nadie decir yo me caí porque me tropecé con una piedra muy grande. Sempre em pequenos obstáculos. Siempre fue en pequeños obstáculos. Assim é a fé. Así es la fe. Satanás nos propõe pequenos desvios. Satanás nos propone pequeños desvíos. E nossa alma gosta dos pequenos desvios. Y a nuestra alma le gustan estos pequeños desvíos. Mas precisamos aprender a dizer a nossa alma Pero necesitamos aprender a decirle a nuestra alma que nós nos achegamos ao pastor e bispo de alma, Jesus. que nosotros nos acercamos al pastor y obispo de nuestras almas, a Jesús. Precisamos entender que há um pastoreio, mas há um bispado de Cristo sobre a alma. Necesitamos entender que hay un pastoreo y un obispado de Jesús en nuestras almas. Um tem a ver com condução, Uno tiene que ver con conducción outro tem a ver com governo. y otro tiene que ver con gobierno. Jesus é bispo de alma. Jesús es el obispo de nuestras almas. No outro tempo, se pudermos, noutra situação, se Deus nos der a ocasião, gostaria de falar sobre Romanos 12, que são En otro tiempo, si Dios me diera la oportunidad, me gustaría hablarles sobre Romanos 12, uma consciência construída pelos pensamentos. que es una conciencia construida por los pensamientos, A forma que a igreja deveria ver os pensamentos. la forma en la que la iglesia debería mirar a los pensamientos. Amém. Amén. Amados, agradecemos el tiempo, agradecemos a Dimar el tiempo de estar con nosotros y bueno, esperamos en el Señor, hermanos, que estas cosas nos van ayudando a permanecer firmes en la fe que tenemos. Diego, no sé si querías decir algo, pero para que cerremos, está bien. Amados, mucho gusto compartir con ustedes, gracias por su tiempo. El video quedó grabado, así que cuando tengamos el link, el que lo quiera nos avisa y mandamos el link del video a los que lo quieran. Está grabado para que podamos volver a analizarlo y estudiarlo, hermano. Edimar, querido, muchas gracias, bendiciones. Saludo a la iglesia ahí en Ji-Paraná y esperamos vernos pronto, amados. Muchas bendiciones a todos. Gracias, gracias. Um abraço.
Dios bendiga a ustedes. Saludos, Clau. Saludos a Un todos. abrazo. Bendiciones. Olá, queridos. Un besito. Saudade de vocês. Gracias, Clau.